A nossa mente é um troço doido e enquanto você não aprender a dominá-la, você vai ficar sendo levado para lá e para cá pelo que contam para você. Olá, meu nome é Fabiana Bertotti, eu sou jornalista, escritora, ensino você a ter melhor desempenho, a aprender a ler com eficiência, transformar a sua leitura e o seu conhecimento em dinheiro. E hoje eu vim falar de um cara, sommelier famoso, que enganou diversos jurados, esses jurados chiques, de vinho chique, e fez um vinho super barato ganhar como melhor vinho num concurso internacional. Olha só a história. O Eric Boschman, ele é um sommelier belga, ele deve ter uns 60 anos hoje. Ele tinha uma tese com ele lá. E a tese dele é muito válida, e eu vou falar dessa tese. O que que ele fez? Existem esses concursos de sommelier no mundo inteiro, em várias regiões, na Europa, enfim, na costa dos Estados Unidos, no Chile, e eles elegem o melhor vinho daquela safra, daquele ano, enfim. Num desses concursos internacionais, ele falou assim, cara, eu vou fazer um negócio aqui. Ele pegou um vinho barato, de tipo 10, 15 reais, trocou o rótulo, trocou a rolha, trocou toda a parte estética da garrafa, né? Botou esse vinho barato nessa embalagem cara, sofisticada, com cara de luxo. Aí ele falou, cara, mas só isso não basta para eu colocar esse vinho no concurso, para eu botar ele ali, não vai se nem vai entrar, né? Então ele criou toda uma narrativa com páginas e tal, história que era cultivada com uvas delicadas, belgas, as mais manejadas à mão, uvas raras que só dá a determinada época do ano, criou toda uma narrativa pro vinho. Aí ele foi lá, inscreveu o vinho e, obviamente, para passar nesses concursos, você precisa ter uma série de critérios técnicos pré-determinados, assim, acidez do vinho, eu não entendo de vinho, tá, mas enfim, acidez do vinho e não sei mais o que. E ele pegou um laudo falso de um vinho bom, que tinha esses critérios pré-estabelecidos, e a parte de documentação foi essa. Então, a parte de documentação que seria avaliada não existia, tá? Era fake, mas assim, uma super de uma expectativa. Aí esse cara foi, mandou o vinho dele, a garrafa dele, toda chique, com vinho barato dentro, mandou pro concurso, pros sommeliers lá, chiquérrimos, que entendem tudo de vinho, aprovar. Leram a história, ficaram sabendo, viram os laudos e tomaram o vinho. Quando tomaram o vinho, aquele negócio todo, vocês já viram coisa de degustação, como é que é? Quem já viu, bota aqui no comentário. Eles faz assim para liberar os aromas, aí, adoro. Alguns, a maioria de concursos, as coisas não bebe, né? Porque senão fica muito bêbado, então eles cospem o vinho. E esse vinho, baratinho, com uma história toda, com uma embalagem toda, ganhou como melhor vinho do concurso. Depois desse auê todo, o Eric Boschman veio à tona e falou assim, gente, isso é uma farsa. Esse vinho não existe. Esse vinho que vocês tomaram aí, não é R$ 1.000 a garrafa, é R$ 10. Isso aqui é tudo falso. Um monte de gente ficou enlouquecido, né? Pensa só no barulho. Tem notícia disso na internet. Dá um Google lá, Eric Boschman, você vai saber essa história. E todo mundo ficou enlouquecido. Na época, eu falava, gente, mas como que jurados experientes, pessoas que estão acostumadas a tomar vinho bom, pessoas que sabem o que é um vinho bom, não é eu e você que qualquer coisa, ai meu Deus, quanto algo. Não, é gente experiente. Por que que eles se deixaram enganar? Tem um estudo do Dan Ariely nesse livro aqui, ó, Previsivelmente Irracional. Ele conta umas coisas sobre a nossa emoção ligada ao nosso racional. Esse livro é muito, mas muito bom. O meu já é todo velhinho, todo marcadinho. Aliás, se você quer aprender a ler um livro, reter o que ele tem, transformar ele em conteúdo de valor, eu ensino você no Fator Extração. Você sabe disso, né? Tem um link aqui embaixo para você entrar para o Fator Extração. Você pode transformar isso em livros, em palestras, em mentorias, em consultorias, em cursos. Faça o seu conhecimento ter um upgrade, aprenda a ler e extrair. Muito bem, o nosso Dan Ariely, psicólogo social, todo mundo conhece ele mostra um estudo em que quando a nossa emoção ela é trabalhada num nível de expectativa, o nosso racional acompanha a emoção e não os sentidos. Então, é por isso que quando você tem uma expectativa muito grande de ir num restaurante chique, guia Michelin e papapá, e às vezes, se você fosse analisar racionalmente, aquilo nem era grande coisa.
mas a sua expectativa é tão grande que gerou uma efusiva carga emocional a ponto de comprometer o seu racional. As nossas emoções, elas ditam as nossas ações. Na época, muitos jornalistas comentaram, poxa vida, será que esses jurados são uma fraude, nananã? Mas não, tem aquele experimento famoso da Coca-Cola, né? Que quando eles colocaram as pessoas na máquina para ver o que estava acontecendo dentro do cérebro de ressonância para tomar Coca-Cola, evocava não só o gosto ali, o paladar, que era o que deveria estar envolvido naquele momento, mas recrutava várias áreas de memória ativa, de nostalgia, as pessoas lembravam de infância, de almoço em torno da mesa, sabe, aquele bate-papo de domingo. Então, a Coca-Cola, aquela bebida, não estava afetando apenas o paladar da pessoa, mas tinha toda uma carga emocional de memórias sendo evocadas. Por que eu digo isso? Porque muitas, mas muitas vezes, nós agimos achando que estamos sendo racionais. Não, analisei todos os pontos, é isso, custa tanto e X. Quando, na verdade, essa parte analítica, ela só é possível quando eu estou desprendido da emoção. Não é à toa que às vezes a gente passa no shopping e olha assim, cara, amei, amei, mimimei, mimimei. E daí você decide emocionalmente comprar. Você vai usar as justificativas racionais, se posso, se não posso, quantas vezes no cartão, eu preciso disso, porque isso, porque aquilo. Essas habilidades racionais é depois da decisão tomada, depois da ação tomada. Quando a gente entende isso, a gente fica muito mais alerta ao tipo de emoção que eu estou sentindo por aquela coisa, naquele momento. Tem muita gente que acha que é super racional, porque na verdade ela justifica muito as ações emocionais que elas tomam. A questão é que a maioria de nós não ganhou essa educação emocional. Gente, diferente do que eu faço com os meus filhos hoje, eu não fui ensinada para dizer assim, o que você está sentindo. Quando o Teodoro era pequenininho, as gêmeas nasceram, lembra? Ele tinha 2 aninhos e pouco, ele mal sabia se expressar. Quando elas choravam, ele corria pro meu colo e se abraçava em mim, porque ele sabia que quando elas chorassem eu ia amamentar, e ele estava perdendo a mãe dele de novo. Já foi para ele difícil a gestação, porque a minha gestação foi cheia de limitações, eu tive muitas dificuldades na gestação gemelar. E ele vinha pra lá e a gente percebeu, cara, ele tá enciumado, mas ele não sabe o que é isso. É só uma sensação ruim que ele tem, que ele vai ter que dar conta dela. Então a gente chamou ele e falou, filho, isso que você tá sentindo é ciúme, porque você quer mamãe, tá tudo bem, tudo bem? Você não precisa bater nas mãos, porque tinha uma época que ele empurrava as bebês assim, tirava as bebês. A gente sentou com ele e falou assim, ó, toda vez que você sentir isso, você fala pra mamãe e pro papai que é um colo, tá bom? E ele fez que sim. Ele falou, tá vendo esse sentimento aí que você tá tendo? Isso se chama ciúme, é uma emoção. E tá tudo bem, as emoções não são boas ou ruins. Todas as emoções são válidas. É o controle que você vai exercer depois de senti-las que vai fazer diferença na sua vida. A gente fala, tem que controlar as emoções. Você não controla emoção nenhuma, amor. Emoção, ó, é isso aqui. O que você vai fazer depois com essa emoção, aí sim você controla, e por isso que a inteligência emocional é tão fundamental. O que aconteceu? A neném começava a chorar, a primeira coisa que ele fazia, olhava para mim e pro pai e dizia colo, colo, tolo, ele falava, tolo, tolo. E a gente entendia, tá com ciúme, a gente te ensinou isso. Mas eu e você, se nós temos mais ou menos a mesma idade, se a gente assistiu NSYNC, se a gente é da época dos Spice Girls, amor, a gente não foi ensinado com isso. Acontece que todas as emoções são válidas, todas elas foram feitas por Deus para o meu organismo. Eu sou um ser completo, eu não sou um ser racional. A emoção que eu sinto de medo, de alegria, de euforia, de raiva, todas elas estão dentro do... é input, entendeu? Aí o que acontece? Quando eu não sei disso, eu fico tentando reprimir minhas emoções, eu fico tentando sabotar meus planos. Lá no modo extração, eu fiz um módulo inteiro, lá no fator extração, eu fiz um módulo inteiro sobre mentalidade. Por quê? Muita gente que vai para extração, elas querem aprender a ler melhor, porque elas sentem que, poxa, eu leio, não lembro de mais nada, 3 dias depois não sei porquê, eu explico lá por que você não lembra, e vira em nada. Eu li 20 livros e não viram em nada. E eu te mostro que é possível você fazer dinheiro lendo quando você sabe o que você quer ler, onde você quer se tornar expert, aí você vai ler com método, você vai armazenar aquilo. Lembra, quem é do extração aqui já sabe do que eu tô falando. SED, o meu método, selecione, extraia, desenvolva e espalhe.
E daí você vai criar produtos a partir do seu conhecimento, com esse conhecimento que você adquiriu dos livros e você não deixou ele escapar. Só que na hora de criar os produtos, na hora de fazer aquilo virar dinheiro, muita gente trava. Por que que trava? Emoções. Emoções ruins associadas ao executar, ao fazer. Sabe que nas jornadas da autoestima, eu fiz várias jornadas da autoestima, vocês lembram? Quando eu fazia mais? Tem todas elas lá na tenda. Mas uma das coisas que as mulheres mais relatavam pra mim, que afetavam a autoestima, é a sensação de que eu não sou capaz. Eu não vou conseguir fazer. E, por acreditar nisso, é quase uma profecia autodeclarada, né? Então, mudar a sua mentalidade, compreender a emoção que você tem ao se deparar com determinada coisa, cara, isso é muito vital para você realizar, para você trabalhar, para você se relacionar, para você se impor, às vezes, no mercado de trabalho, na sua posição, no seu trabalho, sabe? Eu super recomendo que você que está no fator extração não pule esse módulo. Tem gente que fala, eu vou só no prático, como é que eu faço aqui para fazer produto? Não, assista esse módulo inteiro de mentalidade. Eu conto as minhas experiências pessoais, inclusive com medo de ganhar dinheiro. A vergonha de ganhar dinheiro. Eu vou te explicar lá por quê. Mas, inclusive, super recomendo a leitura do Dan Ariely, Previsivelmente Irracional. Foi tema de um dos clubes de leitura meus, uns 2, 3 anos atrás. Porque a emoção que você acalenta sobre determinada coisa leva você a acreditar que isso é bom ou ruim. A emoção que você acalenta leva você a acreditar que esse cara vai mudar ou não, mesmo fazendo um monte de coisa errada hoje. Leva você a achar ruim o maternar, mesmo sabendo racionalmente que, poxa vida, é uma bênção ter um filho. Leva você a dar um prêmio internacional para um vinho barato, Xing Ling, de 5ª categoria, porque toda a história contada sobre ele fez você pensar que você estava saboreando um vinho de primeira qualidade. As suas emoções podem te enganar, mas se você conhecê-las, você sobe de nível. Você sobe de nível. Me conta, suas emoções já te traíram? Coloca aqui nos comentários. Quando as suas emoções já te traíram? Quando que você precisou usar o racional para dizer assim, rapá, né, assim não, tô sentindo isso, mas eu preciso fazer isso aqui. Quando? Me conta, quero saber a sua experiência. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Não esquece, dá like, compartilha, porque você sabe, né? Se não fizer isso, é uma luta com esse YouTube. Beijo.